Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando hoje mais um Pode Ser Sal Podcast, né? Agradecendo aí a presença de cada um de vocês aqui presente com a gente, que está nos acompanhando. Queria também aproveitar para agradecer os nossos parceiros, né? Yuri, da Negro Peixe, e aquela bendita unha. E você que quer estar fortalecendo o nosso podcast, só clicar aqui no QR Code que aparece aí na tela, aqui ou aqui, em algum lugar está aparecendo aí. Ou se não, entre em contato com a gente pelo direct para a gente estar conversando. Hoje no Pode Ser Só Podcast estamos recebendo, né, mais um convidado ilustre, né, hoje com a presença do Pai Neto Tranca-Rua, uma grande liderança comunitária aqui no Grande Bom Jardim e um dos grandes sacerdotes da Umbanda cearense. Muito boa tarde, Pai Neto, obrigado pela sua presença. Boa tarde, meu saravá a todos, né? Eu me chamo Miguel Ferreira Neto, sou conhecido por Pai Neto. Moro no Grande Bom Jardim desde 1983, né? E eu especificamente na rua Medellín 2916, eu moro lá desde o dia 19 de setembro de 1987, que eu morava em outro local e me mudei para lá. Então, é o local definitivo onde a gente já está durante esse tempo. Certo. Mas o senhor nasceu aqui na cidade de Fortaleza, Pai Neto, não? Não, eu nasci em Maranguape, né? Maranguape, eu nasci em Maranguape. Eu sou do dia 7 de junho de 1959. Meu pai cuidava de gado e ele trouxe um gado para o Maranguape e a minha mãe via com ele e eu nasci lá em Maranguape. Certo. Aí o senhor mora em Fortaleza há quanto tempo, mais ou menos, já? Porque eu mudei minha última vez, né? Eu sempre vim aqui em Fortaleza. Agora eu moro desde o dia 29 de dezembro de 1982. Sempre nessa área do Grande Bom Jardim. Sempre. Aliás, essa é no Grande Bom Jardim mesmo. A última muda que eu tinha mudado, eu tinha saído de Fortaleza, tinha saído do Ceará. Quando eu voltei para o Grande Bom Jardim. Então, desde essa data que eu estou aqui do Grande Bom Jardim. Primeiro instante, né, quando eu vim logo morar, era a Granja Portugal, mas é do Grande Bom Jardim. Depois me fixei dentro. Também morei na rua Maria Júlia, 135, era 135. Morei em diversos locais, mas aí depois me fixei mesmo na Granja Lisboa, que faz parte do Grande Bom Jardim, que na época era tudo Bom Jardim, depois que passou a ser conhecido. Teve a divisão de bairro, né? Divisão de bairro. Certo. Por sinal, eu não lembro assim, uma data. Eu lembro que eu fiz parte do mapeamento da grade, trabalhei na época, até acompanhei que era até a Sudene que fazia isso. Sim, né? sim. E eu até acompanhei para fazer a grade, a divisa da Granja Lisboa. Mas eu não estou lembrado assim que ano foi, não. Sim, sim. E Pai Neto, fala pra gente como foi que começou a sua caminhada na Umbanda, em que ano era criança, adolescente, já era adulto, como foi que se iniciou? Eu sou na nossa época, quando nos anos 60, a gente não podia dizer que era de terreiro, né? Você não podia dizer. O mais que você podia dizer que era espírita. Mas por quê? Porque existia uma perseguição, que se fosse que naquela época era chamado macumbeiro, né, mesmo, né? O macumbeiro, ele era perseguido, você seria preso se declarasse macumbeiro. Porque até 1965 não existia expressão umbanda no estado do Ceará, era macumba. Macumba, até macumba. Também, até porque também existia a lei do Santo Ofício, que a lei do Santo Ofício só foi instituída, só foi extinguida aqui no Brasil em 1965, né, com o presidente Castelo Branco. Sim. Até aquela data tinha a lei do Santo Ofício. Então, nós somos uma família de religião matriz africana, que na época não se chamava Umbanda, chamavam os macumbeiros, chamavam outro nome. Nessa época mesmo eu não sei como assim a gente era denominada, não. Só que eu tinha a Iemanjá como uma santa, era uma das santas que eu conhecia,
eu lembro que eu acho que em 1964 para 1965, eu lembro de um trabalho que a gente foi fazer na mata, porque era proibido fazer, não tinha terreiro, não tinha terreiro. Então, eu já nasci dentro da religião. Só que, como eu estou lhe falando, não era conhecido como umbanda, não. Sim, A gente tinha os caboclos, mas eram uns trabalhos, isso aí era escondido. Quando a gente ia fazer alguma sessão, aí era chamada mesa branca, porque a mesa branca é permitida por causa da burguesia. O burguês aceitava a mesa branca, mas não aceitava o, a a macumba que era macumba. conhecida na época, Era. né? Mas quando eles precisavam de um trabalho, aí eles Sabia de recorrer, né? sabiam quem recorrer. Então eu já nasci, né, dentro da religião, né? Eu, a minha lembrança são essas, assim, de não é uma coisa contínua, porque não existia como agora existe assim, as baias, os terreiros abertos. Se existir aqui, porque eu estou falando isso aqui, porque eu estou falando do interior, era onde Sim, a gente sim. convivia, nas fazendas, que era meu pai cuidava de gado, e naquelas fazendas, quando ia ter algum trabalho, a gente reservava uma noite, né, propícia para fazer aquele tipo de trabalho. Sim. E isso qual era a idade do senhor, mais ou menos, nessa época aí? Essa idade, essa que eu me refiro esse é o primeiro trabalho que eu me lembro mesmo que eu participei, que eu assisti. É um camarada que fazia carvão, sumiu-se um saco de carregar o carvão. Não era um saco de carvão, Sim. era um saco de carregar o carvão. E eu lembro que lá no trabalho ele estava pedindo o caboclo descobrir quem tinha carregado o saco dele. Sim. Então, uma coisa assim que ficou na minha mente. Quer dizer, hoje sim, um saco é bem barato, mas não, assim, eu creio que era mais para saber quem. Ele não queria perder o saco. Só que o caboclo disse: não, mas o saco você não vai mais conseguir, não, porque já lavaram o saco e fizeram a camisa do saco. Você, da época também as coisas eram meio sofridas, né? Sim, sim. Aí, mas você vai ver uma pessoa com o saco, vestida uma camisa de saco. Aí depois a pessoa viu e era uma pessoa bastante necessitada e aí eu desenrolar. Então, nessa época eu tinha uns 5 anos de idade. 5 anos de idade. Mais ou menos 5 anos de idade. Aí vem, eu lembro que eu participei de outras atividades. Assim, vi, mas não gravei mesmo, né? Não ficou aquela coisa gravada. Aproximadamente com 9 anos eu participei. Aí veio uns. Eu estava estava na cidade, aí houve um encontro de uma pessoa que foi de São Paulo. Sim. E nesse encontro falando do caboclo, de caboclo. Sim. E eu lembro muito bem, isso em 1969, e eu lembro muito bem quando a pessoa perguntou, sim, aí o rapaz estava incorporado com o caboclo Viramundo, Sim. em 1969. Esse que veio de São Paulo. Esse que veio de São Paulo. Certo. E eu tinha 10 anos nessa época já. Aí o caboclo, perguntaram o caboclo, meu pai, falando com o caboclo, meu pai, qual é a diferença da Umbanda pro Candomblé? Porque nesse tempo estava iniciando as pessoas conhecer, ter esse conhecimento, né? Sim. Aí eu lembro muito bem quando o caboclo respondeu: Umbanda é Umbanda e Candomblé é Candomblé. Então, outra lembrança do fato que ficou Marcado, né? Marcado, bem específico. Você já tinha 10 anos, eu já frequentava alguns locais de rituais. Não, sempre aquele local era tratado como centro, mesa branca. Mesa branca, né? Mas na calada da noite, nas escondidas, fazia os rituais de caboclo. E, pai, né, tinha algum familiar seu pai ou sua mãe, era sacerdote da religião, tio ou tio, não? Nessa época aí. Essa palavra assim, sacerdote mesmo, pai de santo, Não se usava ainda. não se usava porque a gente tinha até medo, né? Porque, Sim. de dizer que eu sou o pai de santo ou mãe de santo. Talvez nas cidades, talvez não, nas cidades existia, porque aqui na Fortaleza já existia mãe de santo, mas nessa época nos interior não. O meu pai, ele era porteiro. Ele ficava na porta para controlar a entrada de caboclo e subida.
uma coisa bem diferente que não existe hoje. Assim, eu contando, o pessoal disse isso é invenção. Mas era o quando ficava como se fosse aqui nessa sala que nós estamos, Sim. e o porteiro ficava como se fosse lá na entrada do prédio. Uhum. Mas não era para permitir gente entrar, não. Ele se comunicava com a entidade que vinha para cá. Sim. Aí ele permitia. Aí aquela entidade vinha para cá. Ele já sabia qual era a entidade que ia chegar aqui. Ele que permitia. Pessoa física, não era espiritual. Sim, sim. Isso era a finalidade do porteiro, que tinha esses porteiros. Existem esses médios hoje, que se essa é uma mediunidade, existe. Só que como não é trabalhado, não é identificado. Mas o meu pai era porteiro, a minha mãe era rezadeira, minha mãe não era não corporava, ela rezava. Ela tinha mão de cura. Sim. E a minha avó, a gente convivia, não tinha muito, mas ela quem fazia banho, ela era sacerdotisa. Trazendo para a nomenclatura de hoje que se usa, né? Mas eram aquelas coisas muito escondidas, muitas coisas não fazia, a gente não presenciava. E como eu era curioso, eu ficava pesquisando e curiando mesmo para ver alguma coisa que acontecia. Mas não era assim uma coisa vulgar como é hoje, não. Porque hoje até eu considero até muitos rituais que é para ser totalmente, assim, não vou dizer secreto, mas feito com mais cuidado para as pessoas não ver. O pessoal expõe, deixa exposto. Ainda mais nessa época da internet, né? Aí se visto muito, né? Justamente. Muita gente tem até o prazer de estar mostrando, fazendo. E, às vezes sabe, a outra mostra até faltando alguma coisa, mas, sim. Mas o prazer deles é se divulgar, né? Sim. E quando foi que o senhor descobriu que tinha uma mediunidade, que trabalhava nessa época já? Se tinha quem recorrer, esse menino aqui tá com algum problema, enfim. Não, eu sempre, desde que eu me entendo, eu tive, porque o médium, ele não pessoal, ele não é normal, né? Ele tem... É verdade. O médium não é normal, ele tem sempre seus problemas. Eu vim falar, eu vim falar, eu tinha 5 anos de idade, né? Sim. Já é um problema para médium. Mas eu sem falar, eu tinha a impressão que eu já rezava nas pessoas, porque eu via minha mãe rezar, porque minha mãe era rezadeira, e eu sabia as orações. Só não sabia, e eu achava que eu rezava. Uhum. Mas só que era totalmente diferente as palavras que eu dizia. Sim. Agora, com 8 anos de idade, assim, eu tinha medo de alma, que não, hoje eu tenho, né? Mas com 8 anos de idade foi que eu comecei a ter visões e ouvir. Sim. Aí foi quando eu justamente fui para esse centro onde eu vi o Caboclo Viramundo, né? Aí que passou por um processo que hoje é chamado de desenvolvimento, que na época era uma coisa bem mais diferente. Posso considerar até diante de hoje bem mais primitivo. Sim. Até isso fiquei nessa casa, nesse terreiro que a gente, que eu chamo terreiro, mas não era chamado Centro Espírita. Uhum. E eu creio até 13 anos, mais ou menos. Foi. Até 13 anos. Com 13 anos, porque lá só cultuava Exu. Lá nesse local, senhor. Nesse local. Era mesa espírita de cultuar os mortos mesmo, né, que a mesa branca cultua os mortos, e outra parte de cultuar Exu. Passado de 13 anos até 16, foi uma fase assim que eu passei a andar, mandava para um canto para outro, eu não participei muito assim de atividade espiritual muito, não. Sim, foi uma parte que eu porque eu não queria ser de terreiro, não. Eu queria ter final de semana, ir para praia, eu queria jogar bola, ir para festa, né? Sim. Porque quando para você ser de terreiro, você tem que abrir mão de um bocado de coisa dessa. Essa responsabilidade. A responsabilidade é grande. Mas aí aí vem a cobrança. As entidades me cobrando. Aí quando foi
Eu creio que na faixa de 16 anos, minha avó, e minha avó que cuidava de mim, Sim. Manuela Maria de Jesus, ela que tinha conhecimento dos Encantados. E foi em 1976, por assim. Ela foi e pediu para mim, porque ela tinha uma parente dela, porque ela morava aqui no Ceará, mas ela tinha uma parente lá em São Luís, do Maranhão. Sim. Aí pediu para me procurar ela para receber umas obrigações. Aí foi quando eu fui para São Luís, aí passei para cantar a casa. Né? Aí lá era mais livre, lá a gente já podia falar de caboclo, já podia falar de cantado. Né? Isso no Maranhão, né? Lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Na Rua da Cruz, número 151, bairro João Paulo. Aí era um terreiro, lá Aí, já era terreiro. Era o né? terreiro de Santo Antônio, porque, por causa do sincretismo, da imposição, que é o nome dos santos, porque todos os estados tinham que ter o sincretismo. Os brancos não permitiam que a gente botasse um terreiro que não levasse o nome do santo. Não podia ter um terreiro, então, nessa época, com o nome da entidade, né? Não, podia não. Tinha que ser o nome de um santo. Lá já podia. Assim, podia ter o nome do santo e agregado ao nome do santo, o caboclo. Sim. Que era Santo Antônio, terreiro de Santo Antônio, e o caboclo Antônio Mariano Légua. Esse do terreiro que você foi, que era da parente da sua avó, né? Da minha avó. Certo. Aí, não sei se é prima-avó, uns parentescos aí que eu não... Assim, eu não... Sabia identificar na época. Sabia identificar, não. Sim. Então, foi essa minha trajetória. A trajetória de criança de 2 anos, porque a minha mãe me conta que a primeira vez que me levou foi pro salão, pro centro, eu tinha 2 anos. Sim. Até 13 anos, foi aquela coisa muito escondida. Era sempre como se fosse usando espiritismo. Então, essa parte de caboclo, de encantado, os contatos muito pequenos. Né? Era muito oculto ainda, muito né? oculto. Não podia se falar, né? Também Podia abertamente nessa época. E como foi pro senhor esse sair de Fortaleza e ir para São Luís do Maranhão? Você morou lá ou foi só uma visita? Não, só voltando aqui. O meu pai, ele cuidava de gado. Sim. E usado uma palavra, chamava tangerino. Então, o tangerino, ele é aquele camarada que hoje não existe mais. Mas ele tá, você é um fazendeiro, você tem seu gado aqui, vamos dizer, aqui em Sobral. Sim. Aí chega o verão, você pega aquele gado, vai levar para a Serra de Tianguá. Aí ele contratava meu pai para meu pai levar o gado. Só para guiar o gado? Para guiar o gado. Só que lá ele ficava com o gado, cuidando do gado. Sim. Às vezes ficava cuidando do gado, até trazer de volta quando chegava o inverno. Aí no inverno ele ia para outro canto. Aí a gente vivia andando assim nele. E a família todinha? Então não ia só ele prestar o serviço, não, né? Era a família toda. Família toda, né? Era a família toda. Sim. Aí depois que a gente se estabeleceu na fazenda, Fazenda Água Verde, aí... Isso em Fortaleza? Não, Água Verde, município Palmácia. Palmácia, né? Como eu já tinha um espírito de andarino, aí eu conheci, foi nessa época de 13 anos, eu conheci um camarada chamado, um alemão, que ele trabalhava na área de metalúrgica, e eu passei uns 3 anos andando mais eles. Aí não era parte espiritual, só quando eu sentia alguma coisa, como eu já tinha andado muito nos interior, e eu também já sabia, mesmo que fosse no interior que eu não conhecia, se eu sentisse alguma coisa espiritualmente, eu procurava um rezador, e através do rezador a gente ia até uma casa onde tinha algum culto. Sim. E na época que eu fui para o Maranhão a primeira vez, nessa época eu morava, minha família já estava estabelecida na Fazenda Água Verde, eu fui da Água Verde. Certo. Para São Luís. Aí depois, em 1900, aí tem mais história, que é entre as histórias de movimento nacional, de movimento estudantil. Sim, sim. O senhor se envolveu também com essas questões sociais, né? Era envolvido também. Aí aproveitei, a gente ia para Belém, para Pará, né? Para ir para Marajó. Então, eu fui inquieto. Como foi criado na inquietitude, né, de ficar andando para cima, então eu gostava daquilo. Para mim, isso ali era divertimento. Era divertimento. E
sempre indo para São Luís. Aí eu passei, sim, ir para São Luís, eu tinha os meses de obrigações. Aham. Então, eu já me planejava, já fazendo o que fizesse naquele mês, eu ia para lá. E chegava lá, eu aproveitava, ficava trabalhando em alguma atividade e às noites participando dos terreiros. Porque nessa época, as atividades nos terreiros eram só à noite, Isso lá no Maranhão, né? lá no Maranhão. Que agora que estão botando para atividade ser durante o dia, mas dificilmente no Maranhão tinha atividade de dia. E qual era a idade que o senhor foi para o Maranhão a primeira vez? O senhor tinha o quê? Já era adolescente ou adulto? Eu era adolescente, eu estava nessa faixa de 15 para 16 anos, a primeira vez que eu fui, né? Aí fiquei indo anualmente. Aí eu fui de 75 eu tinha uns anos aí já, e até 82, que foi 75, 7 anos, eu tinha aqui 7 anos. Sim, sim. Então foi isso. A primeira vez foi em 75, aí fiquei, eu tinha aqui 7 anos, e 82 foi que eu fui receber, na época lá chamavam autorização para você botar um salão. Mas nessa transição, Pai Neto, o senhor notou muita diferença na questão da identidade da religião lá no Maranhão com ela sendo aqui no Ceará? Por que que o senhor me disse que tinha muito essa questão tinha que parecer com a mesa branca, né? Tinha essa nomenclatura no início, né? Quando o senhor era criança. E lá também tinha, passava por isso aí também ou não? Lá já era mais tranquilo? Não, lá já tinha, a gente percebe que já tinha evoluído mais, né? Já tinha saído daquela coisa da repressão total. Existia um cuidado, eu observava assim que lá era muito, assim, tinha muito policiamento, mas eles não interferiam nos terreiros. Sim. Até porque esse terreiro lá também ele era já antigo, porque o Maranhão, lá no Maranhão se tem registro dos terreiros, eles iniciaram antes, em 1800. Sim, sim. Não esse terreiro lá, outros terreiros, lá em São Luís. Enquanto aqui estava iniciando os terreiros daqui, assim, me refiro aqui na capital. Fortaleza, né? Fortaleza. Terreiro ser aberto assim ao público mesmo de 1950, porque em 1940, nos anos 40, a repressão ainda era maior. Então, era totalmente diferente. Os rituais, totalmente... Isso era a época da ditadura, era tipo isso, Pai Neto? Não. Era. Já tinha passado. Não estava no auge da ditadura. No auge da ditadura, né? Da ditadura. Era tido como vadiagem essa questão do terreiro, porque, tipo assim, pelo que eu leio, às vezes, né, tipo assim, tinha umas pessoas reunidas, assim, fora de hora, a polícia registrava como vadiagem, né, já era crime, alguma coisa. Não, mas isso aí era só se você tivesse, não precisava, sabe? Se você tivesse praticando trabalho, assim, fazendo um trabalho, você poderia ser atuado como atentado ao pudor no meio da rua. Sim. Isso. Era dessa forma. Era. A vadiagem era simplesmente você estar no meio da rua, você já poder, sem estar praticando qualquer pessoa. Só estar ali. Só estar na rua você já podia ser atuado com vadiagem. Se você não tivesse uma carteira de trabalho assinada no bolso. E tinha que estar com documento. Tinha que estar com documento. Pra aí se você estivesse fazendo um trabalho, um ritual, aí eles diziam que você estava com prática de magia negra, estava com atentado ao pudor, aí eles botavam aí de 4 a 5 artigos no espinhaço do macumbeiro, né? E, Pai Neto, como foi a experiência lá no Maranhão, nesse primeiro contato aí? Lá, o senhor recebeu essa autorização para abrir o salão e retornou para o Ceará? Foi. Aí foi assim, não foi ir lá, quer dizer, depois de 7 anos. Sim, sempre foi com frequência, né? Sempre foi com frequência e passava por... Você passa a ter outra vivência, conhecer outra, pode dizer, outra cultura. Porque você praticava uma coisa, você recebia, no meu caso, eu recebia, mas eu não sabia o que era que eu recebia. Se dissesse que eu estava recebendo o demônio, eu ia acreditar que eu estava recebendo o demônio. Uhum. Lá já não, já houve aquele esclarecimento, a gente já participava de... Não era que uma coisa, não vamos dizer assim uma roda de conversa, mas uma roda de orientação. Sim. E tinha outra coisa também, que lá a Mãe de Santo pedia que a gente visitasse ela chamava as outras igrejas.
Sim. para ver se realmente era o que a gente queria estar, ser parte de terreiro, ser parte de tambor. Claro, a gente não chamava, não chama terreiro. Na época não se chamava terreiro, chamava tambor. Tambor, né? Se você quer fazer parte do meu tambor, você, eu, aí eu não conhecia muito, mas eu ainda fui para as igrejas ortodoxas. Aí eles lá tinham conhecimento com os pessoal da Rosa Cruz. Eu participei de umas. Aí de Rosa Cruz, apesar de ser coisa assim, eu achava muito feminino, Uhum. mas eu já participei de algumas atividades. Eu ouvi algumas. E fui para algumas também a igreja evangélica, ouvi. Sim. Como já é da igreja católica, porque o Maranhão em si, ele na época era como se fosse dupla pertença. Você podia ir para a igreja, para a missa, e depois ir para o terreiro. Sim. Era uma coisa permitida. Hoje lá ainda funciona dessa Ainda forma? funciona assim. Ainda tem, porque muito por causa da igreja católica e o império, né, por Sim. causa da coroa, Uhum. e eles mantinham muito isso, assim, você ter a igreja, primeiramente a igreja, depois os rituais da encantaria. As entidades eram semelhantes? Você disse no início que, tipo, veio um sacerdote quando você era mais novo, tá, que recebeu o Caboclo Viramundo, né? No Maranhão, essas entidades eram semelhantes às entidades aqui Não, do não. Ceará? Não, as Não. entidades do Maranhão é muito difícil você encontrar uma igual a. Eles até conhecem, mas tem uma diferença, Por exemplo, eu lá, nesse ano aqui, eu já falei do Caboclo Mariano, né? Que muitas vezes o pessoal confunde com Mariana, assim, acha que é o mesmo. Uhum. O Caboclo Mariano vem da linha de Légua e já Mariana vem do povo da Turquia, quer dizer, vem de nações diferentes, né? Então, agora nós cultuamos muita coisa aqui do Maranhão. Aliás, nossos guias são do Maranhão, mas eu percebo que são aqueles guias que vieram embora. Tá? Então existe essa migração, Existe, espiritualmente. existe. E lá também é diferente, porque eles tocam muito o tambor de mina, né? O tambor de mina mesmo, o tambor de mina do Vodum, que não é, né, candomblé é parecido com candomblé, mas não é um candomblé. Sim. É um tambor de mina mesmo. Então o nome do culto é tambor de mina. Então, tem um culto tambor de mina. Aí na época a gente tinha o tambor de mina de caboclo, que eu não sei se. Isso eu estou falando lá em São Luís, né? Sim, Na época que minha mãe, na mãe Francisca. E lá a gente chamava o tambor de caboclo. Ia pro tambor. E era chamado o mina de caboclo. Sim, sim. Era como era conhecido. Uhum. E agora tem tem caboclo que é conhecido. Aliás, a gente chama caboclo, mas na verdade é um encantado, né? Por exemplo, o Reis Leão do Boqueirão, né? Uma entidade que tem lá que é conhecida aqui, né? Que é maranhense. Ele é maranhense, ele é da corte de Dom Luís. Eu acredito que ele venha a ser. Ele é da corte de Dom Luís, porque na mina, nos tambor de mina, ele é dividido por corte, pelas cortes. Tem a corte de Dom Luís, tem a corte de Dom Rei Sebastião. Então, tem, são, tem essas diferenças, né? Uhum. Aí, então, os caboclos de lá, eles, como você perguntou, existe aqui. Agora, é, uma cultuação um pouco diferente. Então lá você não vai ter muito, você não vai ver muito nego gesso. Quer dizer, agora. Caboclo de pena tem também ou não? Tem também. Tem. Aí tem que é chamado. Isso aí é nos ritual de pagelança. Pagelância, né? Nas pagelanças você que tem o seu. Mas os caboclos, né? Mas o mais tradicional mais lá mesmo é o Tupinambá, né? Reis Tupinambá, que ele vem ali. E tem outros, né? E isso aí quando vai para o tambor de Minas já é outro caboclo. Porque lá tem assim, pode até dizer que mistura da Umbanda com o tambor de Minas, e tem hora que há uma certa
não é nem conflito, misturas, uma mistura de caboclo. Sim, É muito cultuado também João da Mata, sim. João da Mata, que aí que já vem, porque tem momento que ele é na corte, tem momento que ele é na mata, porque existe a encantaria dele. Né? E pode acontecer no caboclo vir, tipo, em duas linhas isso, né? Não, ele pode se manifestar no momento como na corte e depois ele se Sim, manifestar como da mata. da mata, né? Mas aí especificamente é João da Mata isso aí, porque estou falando que é uma coisa assim exclusiva dele, né? Porque João, ele era um rei, né? Quando veio, ele atrás de pedras preciosas. Uhum. Aí então, nessa fase aí, ele se manifesta como rei. Aí quando ele subiu atrás de pedras preciosas, que foi aqui se encantou, aí passou a ser João da Mata. João da Mata, né? Da Mata. Antes ele era rei, depois passou a ser caboclo. E Pai Neto, e depois desse período no Maranhão, de idas e vindas durante 7 anos, você falou para a doutrina, aprender as doutrinas lá, enfim, o senhor retornou e quando foi que o senhor abriu o seu primeiro salão, seu primeiro terreiro? Daí eu vim nessa época e quando foi. Eu trabalhava, tinha um terreiro aqui que eu já fazia os trabalhos, mas aí eu sentia a necessidade de abrir uma casa. Quando foi no Sim. dia 5 de maio de 1983, eu abri o terreiro. Isso no Bom Jardim já. Nós abrimos na rua, foi onde foi aberto, na rua Maria Júlia, número 135. Bom Jardim, que hoje ela tá, a Granja Portugal comeu, tá? Mas faz parte do Grande Bom Jardim no todo, Do né? Grande Bom Jardim. Aí nós abrimos esse terreiro e eu fiquei lá um tempo e depois foi vendido o terreno porque começou umas obras lá, aí iam fazer um conjunto, por sinal, né? Hoje é um conjunto lá, Sim. esse local. Aí eu me mudei para Humberto Lomeu e depois me mudei para Mela Mela, para a rua Travessa Mariano, número 65. Lá eu fiquei do dia 12 de março de 84 até o dia 17 de setembro de 87, que eu me mudei para a Granja de Lisboa, definitivo. Mas sempre nesses endereços o senhor já tinha terreiro já? Não, esses endereços aí que eu estou me referindo, que é o terreiro. Primeiramente, o terreiro funcionou nessa rua, né, na rua Maria Júlia. Maria Júlia. Aí passou pouco tempo. Aí me mudei para a rua Humberto Lomeu. Humberto Lomeu, né? Humberto Lomeu, não lembro o nome não. Aí Humberto Lomeu fiquei acho que fiquei uns 6 meses. Aí depois consegui comprar um terreno, uma casinha lá dentro do Mela Mela, da Travessa Mariana. Sim. Que era próximo ali também, né? A Travessa Mariana, ela fica no começo, no início da rua Itu. Sim, sim. E lá eu passei esses tempos, e depois aí consegui comprar esse terreno aqui no final na Granja de Lisboa, que a gente chamava final da linha. Uhum. Aí, graças a Deus e os guias, deu pra gente se estabelecendo. É onde o senhor está constituindo endereço hoje, né? Tem um endereço. Aí a gente iniciou o trabalho de terreiro e era isolado, muito isolado, e a gente também começamos a fazer um trabalho com a comunidade para melhorar a energia. Não tinha água, a gente mobilizamos a comunidade para trazer a água. Nisso o senhor já começou a fazer um trabalho social também em meio à comunidade, foi? Justamente. Porque tinha a Associação dos Tambozeiros de Minas, mas eu não fiquei associado, não me associei. Isso aqui em Fortaleza, Maranhão? Não, a Associação Tambozeiros de Minas era lá no Maranhão, mas aí eu não trouxe registro de lá. Aí me registrei aqui na época na União, que era Manuel Rodrigues de Oliveira. Eu acho que me registrei nessa época, tirei o registro, fiquei com eles lá, mas não me identificava muito, né, com eles.
Uhum. Aí quando o Manuel Rodrigues, assim, não me identificava com os trabalhos, mas com o Manuel Rodrigues de Oliveira, que era o antigo presidente, a gente suportava, dava para suportar. Quando ele faleceu, aí não deu mais para ficar com eles. Aí a gente fundou uma associação, Associação Espírita de Umbanda, que o Manuel Rodrigues, seu Manuel Rodrigues morreu em 86, quando foi em 87 nós fundamos a associação. Quer dizer, a gente, no momento que ele faleceu, a gente já começou a trabalhar na fundação, só que ela só foi registrada em 87. Aí por isso que o registro ficou de 87. E hoje, da associação faz parte quantos terreiros hoje, em média? Hoje nós temos 153 terreiros associados à Associação Espírita de Umbanda São Miguel. É. Sou o presidente hoje? Não, o atual presidente hoje é o Juliano. O Juliano é o meu filho mais novo. Ele que está como presidente da associação. Por sinal, vai haver eleição e tal. E ele já tem 2 mandatos, certamente vai ser outra pessoa. Tá aberto lá o edital para aguardando aí a nova composição da diretoria. Sim, sim. E o senhor sempre teve essa linha de trabalho de unir o terreiro e a comunidade? Sempre, porque a gente sempre se sentia que a necessidade, né, da gente ter esse trabalho da boa vizinhança, de procurar a boa vizinhança, entender mesmo que as pessoas não sejam da mesma religião, mas a gente entender o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão sentindo. Não a gente oferecer trabalho espiritual, mas sim um apoio material. De cidadão tá ali próximo. Tá ali próximo. Construindo uma comunidade, né? E isso me reforçou muito nos anos 90, que a gente já tinha esse trabalho. E eu conheci um libanês, sinal, é meu amigo, e ele chegou e disse, ele me chama Neto, né? Ele disse, Neto, você trabalha para seus vizinhos tudo enricar, ficar tudo rico, viu? Procura aí meios para esse pessoal enricar. Mas não vai pensar que é para ele lhe dar nada, não. Mas pelo menos não vão estar lhe pedindo. Quer dizer, não é a filosofia essa daí, mas quando você está todo mundo bem, né? Um pode ajudar o outro com mais facilidade. Sim, claro sim. que o pensamento libanês é aquele capitalista, né? Mas a gente, eu ouvindo essa maneira dele, quer dizer, não, eu posso, não é a pretensão das pessoas não precisar, porque às vezes a pessoa precisa de outro mesmo tendo situação financeira melhor do que o outro pode precisar. Mas isso também reforçou, quer dizer, que é um pensamento, né, de você ajudar o seu próximo. Sim, sim. Pai Neto, o senhor lembra qual foi a primeira entidade que o senhor incorporou? Não, eu sou do Caboclo Rei dos Índios, Tapinaré. Aliás, aqui a nossa pronúncia é Tapinaré, né? Mas o nome mesmo é Tapindaré. Mas eu pronuncio Tapinaré. Esse é o primeiro caboclo, né? Agora, mas a minha raiz mesmo é Exu, então minha primeira entidade é Exu. Isso remete ao nome como o senhor é conhecido, né? Pai Neto Tranca-Rua, né? Tranca-Rua. O caboclo é Tapinaré, Reis Tapinaré, e o Exu é Tranca-Rua. Como foi que se deu esse primeiro contato com a entidade Tranca-Rua? Assim, o senhor lembra? Isso aí primeira vez, eu acredito, essa corporação, porque a gente começou a trabalhar desde criança, eu estou me referindo a trabalhar braçal. Braçal, né? Eu morava na fazenda e a gente trabalhava. E eu lembro que eu estava trabalhando, limpando um mato no canavial. E naquele momento, eu me senti assim Aí eu incorporei o antigo dono da fazenda. Né? Eu disse, eu vou me embora que eu não vou estar trabalhando aqui dentro, não, que isso aqui é meu, já vou mandar os feitores. Segundo, aí você endoidou, né? Aí eu fui para casa e não lembro não, só sei que quando a minha mãe era parteira e ela escondia o material, e certamente em outros momentos eu já tinha tentado fazer isso, né? E ela usava álcool, né? Porque o parteiro tem que usar álcool para lavar a mão. Sim. E quando eu acordei, né? A entidade tinha comido um galo preto
e bebido meio litro de álcool. Aí estavam esperando que eu ia morrer, né? Porque eu bebi meio litro de álcool, né? Uhum. Mas aí, graças a Deus, o Exu não morri, não, né? Isso criança ainda. Era nessa faixa de. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, por aí assim. Aí foi que quando fortaleceu mais. Aí, como eu já falei, a gente frequentava um centro espírita Sim, que era Exu. Aí foi dado um equilíbrio mais nele, aí passei a cultuar o Exu. Até É, hoje até já hoje, trabalha com essa entidade. com essa entidade. Mas a primeira vez que a entidade vem, ela vem um pouco desconforme. Ela não vem. Meio densa, né? Meio densa. Ela não vem aquela coisa com a educação, com você dizendo que é querendo. Ela vem de uma maneira primitiva, né? Sim, sim. É. E isso vai melhorando no decorrer do desenvolvimento. De acordo com o desenvolvimento, as obrigações que você vai dando para a entidade, ele vai se identificando mais com as pessoas e vai se desenvolvendo, né, também. O senhor tem quantos filhos de santo? O senhor tem filho de santo? Ou é só o senhor lá no seu terreiro? Como é que é o trabalho? Olha, a gente tem um filho de santo. Hoje mesmo, por causa da pandemia e até também a imposição que a gente põe, eu acho que está frequentando umas filhos de santo, acho que tem uns 10 filhos de santo frequentando. E talvez tenha umas 10 pessoas que não são filhos de santo, só frequentam, né? Uhum. Porque a gente tem, assim, é necessário que para frequentar tem que usar máscara, e muita pessoa não está querendo usar máscara. Então, o senhor está cumprindo bem as regras das normas sanitárias. Né? Então, tem pessoas que não estão indo. Mas a última vez que eu contei o filho de santo, eu tinha, assim, de que já tinha preparado, tinha 63. Isso tudo pelo preparo da sua mãe. Preparado, que ou tem terreiro ou estão aptos a botar terreiro. Qual foi o primeiro filho de santo que chegou para o senhor, assim, o senhor lembra? Assim, primeira pessoa dos pais? Ela já morreu, Oranilda. Já faleceu. Já faleceu. Já tá, isso contando, isso é os vivos, os 63, que já faleceu. Tem outros, né? Tem outros que já faleceram. Né? E em vida, que está em vida, o senhor lembra de algum que ainda está com o senhor hoje ou não? Não, hoje os que estão, nós temos assim, lembrando lá, nós temos o Bebeto, tem a Sandra, tem a Sra. Maria de Socorro, tem muitos, né? Estão com mais de 10 anos ou 15? A Vilania é a das. Ela não é a primeira, mas é a das mais velhas. Sim. Ela começou no dia 18 de julho de 1984. A dona Vilania. Então ela é a mais velha. Ela é a mais velha viva, né? Sim, sim. Então. Que o senhor preparou. Então é a mais velha. Então tem outros, mas o mais velho mesmo é ela. E como é que funciona esse processo, Pai Neto, para quem está nos acompanhando de casa, de ser filho de santo? Você começa, frequenta, como é que o senhor trata isso aí? Na nossa casa é o seguinte, você tem algum sintoma, ou por algum motivo quer participar do terreiro, aí você passa a frequentar, você frequenta 3 meses. Sim. Durante aqueles 3 meses você avalia se você se identificou com o terreiro, se você quer ficar no terreiro. Uhum. E também o terreiro vai identificar você se você dá para participar daquela casa. Sim. Aí você vai pedir permissão a um dos guias, porque tem o chefe. Como pode pedir o Exu, como pode pedir o seu Tapinaré, os reis Tapinaré. Também tem os feiticeiros, né? Que no nosso caso o feiticeiro é o Nego Chico. Sim. Aí ele também pode pedir permissão ao Nego Chico. E depende da entidade, do chefe que tiver. Aí ele, se for permitido, aí ele vai ser autorizado a vestir uma roupa branca, né? A primeira roupa que o médium vai usar é uma roupa de algodãozinho. E aí ele vai ter um ritual todo, banhos, e primeiro é os banhos, depois vai passar para outras obrigações. Isso ele passa em média quanto tempo nesse processo de desenvolvimento ou não tem assim tempo? O desenvolvimento ele não tem fim, né? Sim. Ele tá sempre, a pessoa está sempre em desenvolvimento.
Mas para você, para o médico ter a permissão de abrir uma casa, o mínimo é 7 anos. No mínimo. O mínimo. O aconselhável é 14 anos. Porque depois que ele recebe a autorização, que é preparado, passa mais 7 anos trabalhando até pegar. Mas tem, dependendo, mas com 7 anos, se o médico tiver um bom equilíbrio, tiver uma. Muita gente diz que usa a palavra caráter, mas não é bom senso, né? Uhum. De obedecer às leis, a lei da Umbanda. Então, eu acredito que 7 anos já dá para liberar um terreiro para um médium abrir sua própria casa. E como é que funciona essa questão de abrir um terreiro, né? Por exemplo, se eu tenho um filho de santo, ele quer colocar o terreiro. Precisa de algum tipo de registro, além dessa liberação espiritual? Olha, a liberação espiritual é o que o Pai de Santo se... Sim, isso. Agora, para abrir um terreiro, muitas pessoas dizem, não, mas a Constituição me dá o apoio de eu ter liberdade de religião. Uhum. Liberdade de religião, a liberdade de religião que nos concede é eu poder escolher a religião. Sim. Agora, eu abrir uma casa, eu tenho eu abrir um terreiro, eu tenho que obedecer às normas, né? As normas da constitucional. Sim, né? sim. Então, eu tenho que ser reconhecido. A primeira coisa, eu tenho que ter um certificado que sou umbandista, ou que sou juremeiro, né? Uhum. E quem faz isso? Só quem pode fazer isso é uma pessoa jurídica, né? Então, por isso que vem o caso da associação, federação, né? Uhum. É o primeiro. E em outros momentos também é exigido... Deixa eu ver se eu entendi. Você precisa ser reconhecido juridicamente, né? Certo. É importante que não, porque tem muitas pessoas de outras nações, que estou me referindo a Umbanda, isso aqui, que não, eu não preciso ser reconhecido. Para mim, tem que ser reconhecido, porque nós evitar essas pessoas que não são de religião e chega dizendo que são. Sim. Eu gosto muito de fazer a comparação, assim, eu gosto muito não, eu sempre comparo, a pessoa se forma, passa 6 anos na faculdade de medicina, né? Uhum. Mas se ele não tiver o CRM, ele não exerce a profissão, né? Você passa 6 anos também, 4 anos aí também na faculdade de advocacia, mas se você não fizer a OAB, né? Então, tem que ter uma instituição. Esse registro, né? Esse registro. Porque você tem a liberdade, você foi livre para escolher também sua profissão, né? Uhum. Mas para você exercer, você tem que ser reconhecido juridicamente. Você tem que provar que você era. Para isso, eu acho de extrema importância, porque senão vulgariza também, se você não tiver esse controle. Sim. Como em alguns casos existe algum caso aí que acontece coisas que a pessoa se diz ser pai de santo e pega e abre um terreiro, existe certas facilidades, né? Mas é muito importante que haja esse controle. Sim. Pai Neto, me tirou uma dúvida e das pessoas que estão acompanhando a gente em casa. Qual é a diferença de Umbanda para Candomblé? Inicialmente, né, eu até falei que isso é o caboclo Viramundo que falou, né? Uhum. Umbanda é Umbanda e Candomblé é Candomblé. Sim. Mas tipo assim, por alto, como é que se identificam a outra, as maiores diferenças? Assim, vamos assim, a Umbanda estuda a natureza humana, o Candomblé estuda a natureza universal, assim, dos planetas, comparação. Nós, Umbanda, nós cultuamos os nossos antepassados diretamente. Nós cultuamos o caboclo que viveu na terra, né? A gente recebe o caboclo. O Candomblé, ele cultua o espírito do mar, o espírito da natureza. As forças, assim. As forças da natureza. Sim. Não sei se deu para entender, por exemplo. Oxóssi é o rei das matas. Oxóssi, para mim, ele nunca viveu. Quando o Zambi criou o mundo, já criou Oxóssi. Então, ele é uma força da natureza.
O que seria Zambi? É uma representatividade como se chama Deus. Zambi é Deus. Se chama de Zambi. Deus, Foi, então, Zambi, que é Deus quando criou o mundo, né? Uhum. Aí criou Oxóssi. E Oxóssi é um espírito protetor das matas. Mas ele nunca viveu como gente. Sempre existiu, mas como espírito. Já isso é no candomblé. Isso é o que eu entendo. Sim, senhor. Aí, já na Umbanda, nós cultua o caboclo da mata. Eu cultuo o seu Viramundo. O seu Viramundo, ele viveu, foi gente, aí se encantou-se. Aí é a diferença. Sim. Ele pode ser chamado de um Oxóssi, mas ele já viveu na Terra. Então, nós cultuamos os espíritos que já viveram a Umbanda, de pessoas. Por exemplo, nós cultuamos o Zé Pilinto. O Zé Pilinto era uma pessoa que viveu. Né? Sim. E aí, então, essa é a diferença de um para outro. Qual é a representatividade? O que é que significa as guias que muito usam? Tipo, tem um certo... ela diz um nível do médio desenvolvente ou não? Eu cheguei no terreiro hoje, eu posso usar várias guias ou não? Como é que funciona essa questão da guia? Ou o senhor é que entrega? A guia, ela é como se fosse uma fita para o soldado, né? Sim. Cada guia é uma patente, né? Ah, sim. Então, e isso parte de representatividade. E a outra é uma proteção também. Ela, quanto mais, cada guia daquela também é uma proteção a mais que você passa, que você conquista. Sim. A primeira guia, a segunda guia, então até você ser autorizado a receber a guia de 7 linhas. Aí o que você pode, dentro da Umbanda, você está apto a trabalhar nas 7 linhas da Umbanda, que são você trabalhar em todos os momentos, você desde dar o passo, de um passo de cura, como fazer um descarrego, como fazer. Você está apto a trabalhar em qualquer segmento. Mas o que seria essas 7 linhas? Elas têm um significado assim? São tipo Oxóssi, Oxum, ou não tem nada a ver com essas entidades? Pode ser também, elas podem ser equiparadas também, os 7 principais orixás, né? Sim. Porque na Umbanda nós existe muitos orixás em todo no panteão, né? Como a Umbanda adotou o panteão africano, mas aí foi trabalhado somente os 7 principais, orixá que vem de Oxalá a gente pode considerar Exu, mas também é considerado também o rei da terra, Senhor Mulu, né? Senhor Mulu, né? Senhor Mulu, que é Oxalá, aí vem que é o espaço, né? O tempo, aí vem o Ventos, que é Inhaçã, aí que vem Ogum também, né? aí vem Ogum, que é a lei, vem o Má, que é Manjá, as matas, que é Oxóssi, né? Oxóssi, Xangu e Omulu. Pai Neto, a gente estava nessa questão das 7 linhas de Umbanda, né? Eu estava tirando essa dúvida com o senhor. E eu queria lhe perguntar hoje como é que está a atuação da Associação Espírita de Umbanda dentro da cidade de Fortaleza. Hoje a Associação Espírita de Umbanda, nós estamos numa situação assim bem abrangente. Nós estamos além de Fortaleza, nós estamos no estado do Ceará. Já estão atuando no estado. Nós já atuamos no Sertão Central, né? No Vale... Vale do Jaguaribe, é? Não, é Vale do Acaraú. Vale do Acaraú, né? Nós temos uma atuação já no Vale do Acaraú. Também nós já estamos com não está muito expandido, mas nós já temos alguma coisa ali, Miporanga, Tauá também já. Sim. Já temos um trabalho nessa área. E a nossa intenção nós estamos pretendendo atingir os 16 região, 16 regiões, macro-região do Ceará. Do estado, né? Do estado. A gente quer levar esse trabalho de defesa de direitos humanos, né? Tem um trabalho social junto. É um trabalho social. E também, além porque há uma grande necessidade da gente trabalhar a garantia de direito do povo de terreiro.
Porque, como eu falei, as pessoas acham-se assim, eu sinto que a Constituição me dá esse direito, mas aquilo que está no papel, ele só vai para ativo se você tiver uma ação, porque ela não sai do papel só. Sim, sim. Precisa ter ação. E para ter ação tem que ter, as pessoas têm que ter uma mobilização. Antes da pandemia, nós estávamos já com as atividades, nós estávamos realizando os seminários regionais. Aí veio a pandemia, deu essa parada. E agora que a gente começou a se reorganizar, também ainda fomos aprender como lidar com essa coisa remota, né? E agora que nós estamos fazendo alguns trabalhos já e remoto, que já agregamos já também a Cidade de Madalena. Por sinal, a Cidade de Madalena tem uma associação lá que a gente está dando apoio. Porque a nossa intenção não é atuar em todas as cidades como associação, mas também é fomentar, organizar, orientar as regiões ter as suas próprias associações. Porque nós temos uma intenção da gente fundar a Federação Cearense. Em cada, não vamos dizer, mas pelo menos assim, juntar umas 10 associações e fundar uma federação para fortalecer as atividades da Umbanda e do povo de terreiro, né? No estado do Ceará. Certo, bacana. Pai Neto, o senhor está na organização da festa de Iemanjá, que acontece aqui em Fortaleza. Atualmente eu sou dos coordenadores da festa de Iemanjá no aterro da Praia de Iracema. Eu participei como organizador, como um dos organizadores na Praia do Futuro, de 2005 a 2012. Certo. E aí, quando foi em 2012, a gente migramos para a Praia de Iracema. Nós migramos uma parte do grupo. Aí outra parte ficou na Praia do Futuro. Também estamos trabalhando para que a festa de Iemanjá se torne patrimônio material no estado do Ceará. Certo. E como foi que aconteceu essa migração? Não existia festa na Praia de Iracema, hoje onde tem. Era só na Praia do Futuro, era isso? Era só na Praia do Futuro. Porque a festa na Praia do Futuro, ela se deu até assim, no meu ver, uma maneira assim, que a sociedade, a elite, né, a burguesia, ela achou melhor que os macumbeiros fossem lá para a Praia do Futuro, né? Sim, que é mais distante. Isso em 1968, naquela época, porque naquela época a gente fica, eu digo a gente, não é me sentindo parte, né? Mas eu ativamente não era eu, mas porque se tem registro da festa de Iemanjá, não com esse nome, festa de Iemanjá, mas os rituais, as obrigações desde 1928. Sim. Nós temos registro que acontecia atividade relacionada nas épocas de comemoração da festa de Iemanjá. Mas aí e quando eu botei o terreiro, eu gostava muito também, aliás, eu gosto muito da festa de Iemanjá. Então, eu levava, a primeira coisa que quando eu botei o terreiro, foi levar o meu terreiro para a praia. Na época era Praia do Futuro. Sim, esse é o terreiro aqui da Maria Júlia. Da Maria Júlia. Certo. Nós alugamos um caminhão, na época alugamos um caminhão, e enfeitamos o caminhão com pau de arara, né? Um pau de arara, enfeitamos com palha de coqueiro, fizemos uma trança, fizemos um arco, botamos em cima do gigante, né? Que a gente chama o gigante. Não sei se o seu nome é esse, mas a gente chamava o gigante. E enfeitamos e fomos para a praia, né? Então, eu passei de 1983 à noite, e também, porque, como eu tinha falado, porque os nossos rituais é à noite. Sim. E nós ia à noite. E aí até que passou nós ia do dia 14 para o dia 15. Virava a noite na praia. Virava a noite na praia. Quando era o dia 15, a gente vinha embora. Às vezes, à tarde, a gente ia por lá olhar, mas o nosso ritual nós tínhamos feito à noite. E com isso, passou a ter este momento, a festa, que até nós não ter esse costume, a festa era só no dia 15. Aí depois que ela passou a ser à noite, que foi nós que levamos. E em 2004, durante o dia, houve um grande arrastão na Praia do Futuro. E nós já era associação, a gente passou a sentir aquela coisa, vamos nos organizar para
pedir segurança para a festa na Praia do Futuro. Mas vocês tinham apoio do poder público nessa época ou não? Até 2004 não tinha nada. Aí precisou acontecer o arrastão É. para vocês se mobilizarem enquanto povo terreiro e buscar essa questão do apoio para a segurança para o evento. Primeiramente nós fomos logo procurar a prefeitura, que a prefeitura na época não tinha a Secretaria de Cultura, tinha a Fundação de Cultura, que era chamada FUNSET. E aí nós fomos. Também não sabia montar quem. E na época já era Maria Luísa, mas quem deu um apoio sim, significativo, quem vestiu a camisa mesmo foi o vice, que era o venerando. Uhum, sim. E também pegamos um apoio da Fundação Palmares, tivemos também apoio da Fundação Palmares. Foi as duas instituições que a gente teve. Claro que foi um apoio pequeno, mas foi um apoio significativo. Sim. E nós trabalhamos de 2005 até 2012 na Praia do Futuro, tentando organizar, tentando levar a segurança. Mas geograficamente não dá para ter uma logística de segurança, porque a Praia do Futuro, pelo menos para o terreiro, ela fica no meio das barracas, muito difícil. Sim, sim. E após de muita luta, quanto mais nós lutava para organizar, para botar segurança, mais acontecia, mais acontecia, vamos dizer, arrastão, assalto. Quando foi, e nós, com o decorrer do tempo, a gente passou a conseguir, aí nós passamos a ter apoio da prefeitura e apoio do Estado. Em 2012, um representante da Casa Civil foi disse: rapaz, por que vocês não botam essa festa para acontecer no aterro? Disse para mim. Eu disse: não, eu gosto daqui, vamos ficar aqui mesmo. Aí o Juliano já participava com a gente, ele foi falou com o Juliano. Aí falaram com o pai Ricardo, o pai Raimundinho, e isso aí que fizeram uma comissão de 5 associações e vieram conversar comigo, né, para eu concordar e vir para o aterro. Porque o recurso, o maior recurso nessa época nós já tínhamos adquirido recurso, nós estávamos com uma estrutura grande, um palco grande pelo governo do estado. Certo. Então, eles queriam vir, mas queriam... Isso para a festa acontecer na Praia de Iracema. Praia de Iracema. Nós, na Praia do Futuro, nós já tínhamos. Em 2009, nós já conseguimos um palco de 12 metros de frente por 6 de fundo. Com segurança. Com segurança. Mas tinha segurança, mas a segurança era furada. Uhum. Mesmo com segurança, nós chegamos a botar 50 segurança particular, fora a polícia. Sim. Mas mesmo assim ainda acontecia assalto. Uhum. Aí foi quando houve essa proposta. Aí se juntou 5 associações, aí convidaram a nossa, que é a São Miguel, a Associação Espírita do São Miguel. Aí nós pleiteamos sim, pro aterro. Mas no momento que a gente pleiteou, houve também o repulso, né? Porque que já tinha outras religiões se manifestando lá e não queria que Macumba viesse pro aterro. Sim, sim. Senão já tinha até um altarzinho lá de um santo, de outra religião, mas a Umbanda não, a Umbanda fica mesmo lá na Praia do Futuro, o lugar de macumbeira na Praia do Futuro. Aí nós batemos o pé. Na época, quem nos deu um apoio foi um político, até o Guilherme Sampaio. Uhum. Ele vestiu a camisa com a gente e outros, mas assim, o Guilherme Sampaio foi quem deu a cara a tapa mesmo. Sabe? E depois de muita luta, nós conseguimos trazer. Então, isso foi que ano a festa aconteceu a primeira vez na Praia de Iracema? Em 2013. Aí, em relação à segurança, foi como se estivesse dentro de uma labareda de fogo e um rio. Não? Uhum. Porque você conseguir realizar um evento, né? E onde você se deparava na praia. Isso aqui eu não estou falando mal da Praia do Futuro, eu estou contando fatos. A história, né? A história. Onde você presenciava de 10 assaltos por dia durante o evento. Você vir para o aterro da Praia de Iracema e não ter um assalto. As pessoas poderem filmar com celular os eventos.
Você poder botar um cordão, usar um relógio Sim. e transitar de um lado para o outro. Então foi assim um êxito. Então a gente se sentiu uma grande vitória. E nós já estava sendo acompanhado pela uma aluna do Rio de Janeiro, da faculdade da UERJ. Uhum. E naquele momento a gente foi um momento que nós conseguimos trazer o Brasil para o aterro da Praia de Iracema. Hoje, mesmo sem essa, nós estamos com 2 anos sem fazer presencial, Por conta da pandemia, né, Pai Neto? Por conta da pandemia, né? Por causa da pandemia, Sim. mas mesmo assim nós ainda temos a presença virtual, nós temos a presença remota. Vocês não deixaram de fazer, não né? deixamos de fazer. E na Praia do Futuro, nós não levava gente, nós não convidava ninguém dos outros estados. Em 2019, nós tivemos a presença de 10 estados, representantes de 10 estados. Na Praia de Iracema. Na Praia de Iracema, né? E a maioria do Sudeste, né? Sul, até do Rio Grande do Sul mesmo. No Sul mesmo nós tínhamos um representante, né? Veio representante participar da festa. Então, a gente nacionalizou a festa de Iemanjá aqui do estado do Ceará, a Praia de Iracema. Claro que a Praia do Futuro é importante pelo fato histórico, que ela foi uma resistência, mas onde veio trazer o nome, onde veio as pessoas participarem, e a gente também não tem medo de trazer um convidado, porque levar um convidado para a Praia do Futuro chamar ele para papocada, né? Então é uma coisa, né? Porque leva assim, na Praia do Futuro. O senhor não se sente seguro em convidar uma pessoa, né? Pra tipo, não tem segurança para levar ali. Você, não vou, fica meio inseguro, né? Essa divisão, né? O senhor se sentiu mais seguro em convidar pessoas de fora a partir do momento que o senhor começou a produzir a festa na Praia de Iracema, foi isso? Foi isso. Pronto. E passamos a ter também um apoio, né? um apoio maior. E hoje nós estamos reconhecido, já a festa de Iemanjá ela é tombada como patrimônio material de Fortaleza, né? Ela foi tombada oficialmente no dia 29 de setembro de 2017. Uhum. E para nós é uma grande satisfação participar deste evento. E eu tenho um certificado como organizador da festa de Iemanjá no aterro da Praia de Iracema, dado pela Secretaria de Cultura do município de Fortaleza. Aí é só o senhor que organiza ou não? Tem outros pais de santo com o senhor? Não, tem outros organizadores. Nós temos o pai Ricardo, nós temos o Juliano. Ele é organizador e produtor. Uhum. E nós temos o Márcio Félix também, que é um dos organizadores. E agora, durante a pandemia, eu fiquei praticamente sozinho na batalha, né? O pai Raimundinho também está com vocês? O pai Raimundinho Dente de Ouro também, ele é do organizador e percussor e realizador. Ele está mais assim em realizar o ritual, porque a parte dele é mais de realização. Sim. Ele faz, ele que se... Tá no dia ali, tá no dia, presente, trabalhando. Vocês estão por trás na produção toda. Na produção e ele se incorpora. Certo. Pai Neto, a gente pediu umas perguntas aqui, quem nos acompanha, né? O José Irã, o Pai Irã, né? Forte abraço, Pai Irã. Ele mandou 2 perguntas aqui para você, que são as seguintes. Pai Neto, qual a importância do reconhecimento da Umbanda como religião? De que maneira, essa é uma, e a outra é de que maneira a Umbanda pode contribuir para diminuir a desigualdade social do nosso estado? Sem esquecer que o Pai Irã também, ele é um dos organizadores. Né? O Pai Irã também. O Pai Irã também, ele faz parte da organização, né? Porque são tantos que no momento, sabe, quando a gente peca, porque a gente não lembra de todos. Não lembra de todos. De todos. Mas ele é realizador e contribui para o... E a pergunta da Umbanda, como é mesmo que ele perguntou aí? Pai Neto, qual a importância do reconhecimento da Umbanda quanto religião? Como religião? Olha, eu fico muito... Eu vou responder por mim.
uma pessoa de outra religião chegou e disse para mim: olha, a Umbanda não é religião, a Umbanda é só seita. Aí eu fui lá, busquei, né? A Umbanda é uma religião, é até conhecida como, reconhecida como genuinamente brasileira, né? Uhum. Então, isso dá uma autoestima ao umbandista, porque nós umbandistas, nós de terreiro, porque a gente vem com aquele vem, nós podemos dizer há séculos, né? Porque a Umbanda tem hoje ela está com 113 anos, mas nós já vem, então nós já tem de um século para o outro. Então nós somos discriminados, nós somos rebaixados, nós somos inferiorizados. E quando você diz a Umbanda é religião, você se sente empoderado e o seu autoestima ele é significante para isso. Então, é uma significância para o autoestima dos praticantes da Umbanda. Eu como bandista, sinto isso aí. Sim. Aproveitando um gancho aqui da pergunta do Pairan, Pai Neto, no início o senhor disse que não tinha essa nomenclatura, né? Era macumba, né? Quando foi que aqui no Ceará veio se reconhecer a religião como Umbanda? O senhor lembra, assim, mais ou menos? Olha, de acordo com a história, de acordo com a pesquisa, a partir de 1965, quando o Vigílio Távora ele deu apoio aos terreiros, Uhum. ele assumiu em 1963, né, e aí ele deu um grande apoio à Umbanda, foi aonde veio ter fortalecer essa palavra Umbanda, né? Sim, Porque até então só era usado como macumbeiro. sim. Deixa eu olhar aqui a próxima. Até ele fez duas perguntas, Pairan. Aí a outra é: de que maneira a Umbanda pode contribuir para diminuir a desigualdade social no nosso estado? Olha, a Umbanda, ela primeira, eu acho assim, eu não sei se é um sonho que eu tenho, uma utopia, mas porque a desigualdade social, a pergunta é desigualdade social, né? Diminuir a desigualdade social. A desigualdade é quando nós investir dentro nós próprio bandista, nós se interessar mais, viu? Nós temos que se interessar mais pela educação, fortalecer a educação. Eu creio que nós, a Umbanda, nós precisamos formar um grande grupo e criar nossa faculdade, né? Uhum. E porque a educação nos liberta, né? Sim. E quando nos liberta de tudo. E quando nós também, o social, porque a gente confunde o social com o financeiro, mas um depende do outro. Se você está socialmente equilibrado, você vai ter como ter a sua própria sustentabilidade, né? Sim, sim. Então, você tendo quando nós fortalecer, quando nós então, através disso aí, no momento, atualmente, o que nós precisamos? A Umbanda precisa ter que todos os seus adeptos sejam alfabetizados. Sim. E depois de todos alfabetizados, todos, dentro do possível, eu digo todos, claro, mas na medida do possível, Sim. ter seu curso de teologia, né? Uhum, é importante. É importante. E para isso aí, porque nesse momento aí, nós vamos começar a tirar as ramas, vão seguir, e nós vamos ter um desenvolvimento social como nós já criamos agora nós temos o Comitê de Expressão Cultural Afro-Brasileira, que tinha um nome lá, um nome meio complicado, lá, com um nome de laboratório, mas nós criamos agora o afroempreendedorismo, que nós precisamos para fortalecer ter dentro da Umbanda, né? Dentro da Umbanda, o afroempreendedorismo. Certo. O Pai Neto também mandou aqui pra gente umas perguntas para fazer pro senhor, o Rafael Oliveira, que é o Rafa, né? Toca tambor. O Rafa, ele faz a seguinte pergunta: como se posiciona e atua hoje as instituições representantes do povo de terreiro? Aqui eu acho que é no estado, né? Não sei se ele quis falar aqui da associação, né? Mas vamos dizer assim,
as instituições, eu vejo elas hoje em defesa do povo de terreiro, elas têm um posicionamento em defesa bem amplo, quer dizer, independentemente do grupo que você permaneça, que você pertence, né, permaneça, que você pertence, é, se qualquer pessoa de terreiro precisar de um apoio, as instituições estão sempre em busca de defesa. Aham. Que esteja certo ou que esteja errado. Se tiver certo, né, a gente vai buscar para buscar o equilíbrio, PVC. E se tiver errado, também a gente vai lá. Certo. Claro, não para tirar o mal feito, mas sim para orientar para que eles não façam mais aquilo. Nós não somos, as instituições elas não são punitivas. Nós somos instituição, as instituições elas são de defesa, né? Então, a nossa missão é orientar as pessoas para não cometer falhas. E se cometer uma falha, a gente possa ajudá-los também, eles corrigir, orientar sempre na defesa. Errou, tem que pagar, mas dentro dos seus limites, porque muitas vezes acontece uma coisa porque existe o mau caratismo e existe o desvio de caráter. E às vezes o mau caráter não é punido e aquele que teve um desvio de caráter é punido mais do que o mau caráter, né? mau caráter. Certo. Pai Neto, a gente já vai se encaminhar aqui para os finalmente. Queria fazer uma pergunta ao senhor. Qual é a sua relação com o Codó no Maranhão? A minha relação com o Codó, eu não conhecia Codó. Quando eu fui fazer a minha obrigação para se tornar, que hoje é chamado Pai de Santo, que era, a gente chama a obrigação de poder abrir salão, eu não tinha o tambozeiro, lá a gente chama batazeiro, e não podia pagar também, porque lá na época era um salário. Você pagava para o abatazeiro passar, tocar nas suas obrigações, que não é só um dia, né? Durante aquela obrigação. Sim. E lá tinha uma pessoa que tinha chegado do garimpo, um rapaz que ele era batazeiro, aí ele se comprometeu, não, pai, se preocupar não que eu toco. Aí ele tocou. E passou a ser ficou meu tamborzeiro, que a gente chama aqui, meu abatazeiro. E ele era do Codó. E eu perdi o contato com a família lá de São Luís. Quando foi em 1996, eu conheci, aí eu descobri que ele estava lá, já estava em Codó, e eu fui visitá-lo. Aí passei a frequentar Codó por causa disso aí. Mas eu não sou, a minha raiz não é codóense. A minha raiz é de São Luís. São Luís, né? São Luís. O meus conhecimentos que eu peguei que é de uma casa de tambor, mas na época chamava mina de caboclo, que era um termo. Então o senhor tem raiz na mina, não é isso? A minha raiz, quer dizer, ele é um banda, aí, pois é, aí quando a gente veio para cá, como é Ceará, essa raiz, nós estava aqui, mas o terreiro é de tambor, o tambor de mina, tambor de caboclo, né? Mina de caboclo. Sim. Que é onde cultua caboclo. E no Codó? Aí Codó, eu conheci o Pedro. Sim, que é o abatazeiro do São Abatazeiro. Aí conheci, aí comecei a frequentar, fui para conhecer os terreiros de lá, aí nós fomos visitar os terreiros, aí eu passei a ter as amizades que hoje eu tenho, muitos amigos no Codó, e conheci, uns já faleceram, né, como mais conhecido, Bita de Barão. O senhor conheceu o Mestre Bita? Conheci o Mestre Bita. Por sinal, aconteceu até um fato, que um dia nós estávamos conversando, eu e o Juliano. O Juliano estava conversando numa roda de conversa e eu noutra. Sim. E uma pessoa foi e perguntou, você conhece o Mestre Bita? Eu disse, não. E o Juliano conversando lá, dizendo que eu era amigo do Mestre Bita. Aí, houve aquele momento. Eu fui e disse, não, eu digo assim que não conheço, pessoal, porque eu nunca
pedi permissão a ele para dizer que era amigo dele. Quando foi um dia eu cheguei, aí outro momento chegou eu e o pai Raimundinho lá no... Fomos visitar o mestre Bita. Nesse momento, aí o Juliano, eu disse, mestre Bita, um dia desse eu fiz esse menino passar uma vergonha. Porque ele estava dizendo um amigo meu que eu lhe conhecia e eu disse que não lhe conhecia. Agora eu disse que não lhe conhecia com medo da pessoa chegar aqui e perguntar se o senhor me conhece. Ele disse, como é que eu não conheço? Você fazer um negócio desse com o meu menino? Quer dizer, porque às vezes tem que ter esse certo cuidado, né? Sim, sim. Eu conheço fulano, aí a pessoa vai perguntar, não sei nem quem é, né? Sim, sim. Mas eu conheci Mestre Bita, conheci do Santo, que também era um grande pai de santo. Eu conheço lá também o Café, eu conheço a mãe Nilson, a mãe Ruth, são atualmente, e são os pais de santo que estão vivos, e a Dona Maria do Socorro. Mestre Domingueiro, o senhor também conhece? O mestre Domingueiro, conheço. Aí esquecendo do mestre Domingueiro. E outros que a gente conhece na hora que foge, que eu sou ruim de lembrar de nomes. Sim. Mas aí são as pessoas que eu conheço. Eu já conheço, tinha o Semi também, que a gente foi um dos amigos que a gente teve lá, mas já faleceu. Uhum. Raimundo João também, e a nossa ligação depois, aí o Pedro morreu, tambozeiro. Sim. Ele morreu em 2003. E ele, todos os anos, ele tocava um tambor. Porque ele é tambozeiro, mas ele fazia o tambor e chamava os rodantes, que lá a gente não chama média, a gente chama os rodantes, chamava para animar, fazer. Ele fazia no dia de Santa Luzia, que é o aniversário da esposa dele, era 12, aí ele aproveitava e fazia, do dia 12 para o dia 13, Santa Luzia. E ele faleceu, 2013. Aí todos os anos, ele fazia um tambor para ele, que lá a gente fala o tambor, para ele ser desligado da terra. Mas ele continuava aparecendo. Quando foi em 2010 que fizeram... O espírito dele continuava aparecendo. Aparecendo. Significa que ele não se desligou e não fizeram ainda uma coisa para agradá-lo. Sim. Aí eu fui disse, Dona Lourdes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse tambor lá no terreno, na mata. É a esposa dele, a Dona Lourdes? É, a Dona Lourdes, certo. A viúva. Então vamos. Aí viemos fazer o tambor distante da cidade, 10 quilômetros. Aí fizemos o tambor lá dentro da mata, e aí pronto, aí já no outro dia ele não apareceu mais. Aí por isso que nós temos esse salão lá. Esse salão lá que a gente tem no Codó, é por causa do tambozeiro. O senhor tem uma casa aberta no Codó também? Abri a casa lá no Codó para dar uma obrigação pro meu tambozeiro, né? Que Sim. tinha falecido. E Pai Neto? Batazeiro, que a gente eu chamo tambozeiro pelo costume que a gente tem aqui, mas não. Sim. Porque ele era batazeiro, ele tocava tambor, ele tocava roncador, os instrumentos de couro que tivesse lá. Ele tocava. Ele tocava. Pai Neto, e qual é a diferença da Umbanda no Codó para a Umbanda do Ceará? Você me falou já da Mina, que é do São Luís. E qual é a diferença no culto? Assim, sim, tem alguma diferença? Tem. Primeiro, aí vamos falar porque lá a gente chama Umbanda, mas na verdade é terecu, né? Sim. O terecuzeiro, ele não se incorpora, a corporação é diferente. Aqui na Umbanda nós recebe até 50 caboclos, né, durante uma gira, né? Sim, sim. Lá não, você se incorpora com a entidade, pronto, você se incorporou agora a boca da noite, você passa a noite todinha com a entidade só, com o encantado. Que é encantado, não é caboclo. Quando é caboclo tem uma diferença. Qual é a diferença, Pai Neto, de encantado para caboclo? O encantado é aquela... ele pode ter sido uma pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de fazer uma comparação com o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães se encantou-se, porque você não encantou o corpo. Quando você não encantou o corpo, era considerado encantado. É o primeiro, isso de pessoa. Uhum. Uma pessoa se encantou. Mas também tem os outros encantados. Por exemplo, o espírito de uma onça é um encantado. A onça tigre, o gato maracajá, são os encantados. Só que esses daí já são encantados, não são Tem algum encantado que é bem popular lá em Codó? Um dos encantados também que já se tornou popular aqui é o Raimundo, né? Raimundo, né? Zé Raimundo. Zé Raimundo. Zé Raimundo da Trindade.
que é um légua. E Teresa Légua também também É uma família, é? Se diz uma família. é uma família. Família, ela é espiritual. Ela não é. A gente acha que era filho de fulano, mas é Sim. filho espiritual, não é filho biológico, não. Aí carrega esse sobrenome, aí chama Légua, é isso? O Légua é porque ele vem do Vodun Légua, de Légua Sim. Bugi. Sim. É um Vodun. O Vodun é um orixá, né? Sim. Então, são que pertence àquela, como fosse o filho de Oxóssi. Sim. Mas vem a família de Légua. Então, a grande diferença é essa daí. E a outra diferença também é que quando você se incorpora, você está incorporado dependendo do seu encantado, dependendo assim, estou me referindo ao nome. Ele conversa diretamente com você, se chamar para uma entrevista dessa aqui, ele vem dar, sabe? O encantado, incorporado na pessoa. Incorporado. Claro que vai ter uma dificuldade para incorporar, mas existe a possibilidade, que aqui nós ignoramos, tá? Que acha que é macacada, mas lá não, lá é normal. Então, o encantado ir conversar com você e falar de relógio, e falar de uma compra. Ele tem uma vida social, a entidade mais ou menos tem uma vida social ali. Tipo isso? Justamente, ele tem a vida social. Volto a falar, até a primeira vez também que o Juliano esteve lá no Codó, ele teve conhecer o Zé Raimundo, né? Estava lá o seu Zé Raimundo. E o seu Zé Raimundo tinha mandado comprar uns comprimidos para uma pessoa da casa, né? E quando a pessoa chegou com o remédio, tá aqui, seu Zé Raimundo. Aí ele pegou, olhou a nota, ele disse, mas rapaz, aquele filho de um ego não deu desconto de 10%? Quer dizer, a entidade pediu desconto. Pediu, achou, não gostou porque ele não deu desconto, né? Sim. Então, ele tem uma vida. Mas é a entidade, viu? Ele é diferente, a corporação. Que você conhece, primeiro, ele não tem necessidade física. Ele passa 24 horas numa cabeça sem fazer necessidade física, né? Já é uma coisa bem diferente, né? Uhum. E a outra coisa é que ele aguenta dançar, né? Dança muito, né? Então, tudo é diferente, que só é lá. Eu até digo isso. O Terecô só tem no Codó, né? Os outros cantos pode até ter uma xerox mimeografado, né? Mas até um terecozeiro, se ele sair de Codó para ele vir tocar terecô na outra cidade, ele não toca como toca em Codó, por causa da energia. É outro tipo de energia do lugar, né? Tem a energia do lugar, né? Tem a energia do lugar. Porque nós vamos, por exemplo, nós umbandistas, nosso ritmo aqui é tocar 4 horas, no máximo. Quando a gente toca 4 horas, você já está no extremo. No limite, assim. No limite. Né? Lá, eu mesmo, com a minha idade, a última vez que eu estive lá, né? Hoje eu estou com 62 anos, eu toco. Lá eu toco a noite toda, a gente vai até 8 horas da manhã. Né? Vira uma noite. Vira uma noite e não me sinto cansado. Eu me sinto muito mais cansado aqui com 3 horas de baia aqui do que. Virando a noite lá. Do que virando a noite lá. Interessante mesmo. A energia é diferente. E todo ano o senhor vai lá, de tempo em tempo? Todos os anos. Esses últimos 2 anos nós não fizemos por causa da pandemia, porque lá onde está o terreiro, onde está o salão, que lá a gente chama salão. Lá tem uma senhora com 97 anos, que é a mãe da Dona Lourdes, né? Sim. Que é a toma de conta lá do salão. Aí a gente não vai até por causa da pandemia. E a Dona Lourdes também já tem 60 já tem uns 70 anos também, já está com medo da pandemia. Tem que você ter esse cuidado, né? E aí a gente também tem aquele cuidado, né? E são também tem as restrições e também as condições também financeiras também, que também leva também a gente não ter ido lá, mas o principal, aliás, eu até retiro a condição financeira, porque quando para lá, na hora que a gente diz que vai para lá, aparece dinheiro. Sim. A gente passa uma semana lá, quando volta aqui, parece que o encantado guardou o dinheiro, que a gente já chega aqui já é ganhando. Também. Desse jeito, né? É muito bom. Eu ainda não conheço Codó, espero conhecer em breve, quando tiver oportunidade. Está convidado. Quando tiver oportunidade, está convidado você e os demais que queiram conhecer. Nosso festejo lá é no dia 12 de outubro. Esse ano nós não vamos fazer
justamente continua por causa da Da pandemia, pandemia, né? mas está previsto para o próximo ano nós vamos fazer. Se nós não. É até possível nós fazer mais de um festejo no próximo ano. Sim. Lá Quem me conta umas histórias é o Juliano, o Rafa. Mas o Rafa já esteve lá. O Rafa já animou a festa das crianças lá. Porque lá nós fazemos no dia 12, como é. Lá nós festeja. Lá nós festeja Iemanjá, porque a dona Lourdes toma de conta do terreiro, é filha de Iemanjá. Então, de Nossa Senhora Aparecida, como é Nossa Senhora Aparecida das Águas, é uma Iemanjá. Sim. E aí nós festeja as crianças também. Durante o dia nós festeja as crianças da terra. A gente faz uma festa lá muito grande, muito bonita. Lá a gente consegue, pessoas daqui faz doação para lá. Sim. E não faz doação aqui mesmo, mas faz para lá, né? Faz para lá. Pai Neto, para a gente se encaminhar finalmente, realmente agora, eu assisti acho que foi uma série que você fez agora há pouco tempo falando sobre 4 caboclos, né, aqui cearense, né? O senhor poderia resumir mais ou menos para a gente como foi essa questão desses caboclos cearenses, rapidinho? Vamos resumir bem breve, porque nós já estamos. Esses 4 caboclos até ele veio de um ponto, né, que eu achei importante, que é que na minha aldeia tem 4 caboclos, tem rompe-mata e tem viramundo, tem quebra-barreira e arranca-toco, né? Uhum. E o rompe-mata, eu pronuncio rompe-mata. Existem até uns professores que eu percebo que eles até implicam muitas vezes com as falas, que a mesma coisa sendo uma coisa, eu pronuncio outra. Sim. Mas isso é um costume também que nós temos do sebastianismo, sabe? Sim, sim. De mudar algumas palavras. Uhum. Mas a pronúncia correta é rompe-mato. Uhum. Isso aí foi mais assim, que a gente fez mais para instigar as pessoas, procurar também entender o caboclo, conversar com o caboclo, buscar a ciência do caboclo. Porque nem todas as histórias estão escritas, né? Uhum. Mas também é importante que a pessoa busque na mediunidade, busque nos ensinamentos histórias que tenham realidade, que sejam verídicas. Sim. Que tenham a história que ela tenha fundamento. Não vou dizer verídica, porque a história ela pode ter a sua distorção, mas Sim. ela tem que ter pelo menos um fundamento. Né? Importante, né? Tem um importante. Não ir buscar aquelas coisas absurdas que as pessoas gostam de. Uhum. Que botam um imaginário para o absurdo e muitas vezes até que não exalta a religião. Sim. Então, a nossa preocupação foi essa daí. Como o rompe-mato, ele é uma entidade que ele veio... Para mim, ele tem um espírito africano, mas veio num corpo de um europeu, o primeiro caboclo, aí introduziu o conhecimento, né, de guerra para os índios brasileiros do centro-oeste daquela... Isso é o que eu queria transmitir. E também instigar as pessoas também buscar mais a história. A história. Sim. Conhecer mais, né? Conhecer mais. Aí como vem Viramundo? O Viramundo eu tenho muito, como acho que desde o começo eu falo dele. Sim, sim. Ele não é o meu caboclo, mas é um caboclo que ele trouxe muitas energias, porque eu acredito que Viramundo já veio para o Brasil em espírito, né? Sim. O ensinamento que nós temos do Caboclo Viramundo, que ele veio como era o rei de Senegal, o chefe da corrente do povo de Senegal. Sim. E então saí também o quebra-barreira, né? O quebra-barreira que eu tenho meus amigos, o saudoso Raimundo Cabeça Branca do quebra-barreira. É aquela entidade que nós de quebrar as barreiras, que é quando você se sente qualquer coisa que não dá certo, que se quebra, você pede logo proteção a ele. Então é uma entidade do dia a dia. Sim, sim. E também é um índio, né? Ele se manifestou como um índio, como um pajé, né? Uhum. Um pajé. Mas eu acredito até que teve muitos pajé quebra-barreira. Sim, né? sim. E aí veio um arranca-toco, caboclo arranca-toco.
Primeiramente que eu quis exaltar o arranca-toco, os arranca-toco mesmo de hoje, nossos trabalhador braçal, né? Aquele que ganha o dia a dia usando a sua força física. Esse é o primeiro arranca-toco. Porque na série eu não falei que até que eu não deu para me produzir essa fala, porque, Sim. mas e também o tempo era pouco, né? Então, aí vem os arranca-tocos, aqueles que arrancavam toco mesmo para fazer as fazendas, fazer os plantios de capim, né? Sim, sim. E veio o caboclo arranca-toco, que eu acho que, no meu ver, não foi só um. Foi eu acho que cada aldeia tinha seu arranca-toco, que era o caboclo responsável de tirar, buscar as batatas sagradas, né? E fazer os plantios sagrados. Então, o que eu quis transmitir foi isso. Eu tenho um entendimento, eu não sei se eu consegui transmitir isso. Não. Mas a intenção era essa, né? Com essa minissérie. A intenção era essa, né? Transmitir um pouco, a pertencimento espiritual, aquele linha, quando eu falo de linha, posso estar falando do orixá, né? O arranca-toco, seu arranca-toco é uma entidade, como ele arranca batatas, né? Então ele já pertence ao rei Zomulu, seu senhor da terra, o rei do mundo, né? Então, é o senhor que tem o conhecimento da vida e da morte. Então, cada entidade dessa, ela vai além, ele vai além, eu começando lá no físico, no dia a dia, mas ele vai para o povo do além, vai para o espírito. Sim. Então, a nossa intenção era essa daí. Era e é, né? Bacana. Pai Neto, aqui eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter estado hoje aqui com a gente, batendo esse papo aqui pro podcast, viu? Desejo muita saúde, força e longevidade ao senhor e que a gente possa se encontrar mais vezes para estar conversando e adquirindo conhecimento, né? Batendo esse papo. Muito obrigado. E aqui que o meu pai abençoe a todos, né? Também abençoe dando saúde, fartura, paz e prosperidade. Assim seja. Bem, gente, esse foi mais um Pode Ser Sal Podcast no dia de hoje. Pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal principal, se inscrevam no nosso canal de corte, segue a gente, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais também, no Instagram do Pode Ser Sal Podcast. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou a gente no dia de hoje e até a próxima. Valeu!